começando mais um videocast sem contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa, comigo, Linda Carvalho. No episódio dessa semana, eu vou conversar com os meus convidados sobre um tema muito interessante: recuperação acelerada de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Você ouviu bem. Recuperação acelerada, é isso mesmo. A gente vai entender como o protocolo ERAS, que é como se chama esse método, está revolucionando as cirurgias cardíacas muito invasivas e de alta complexidade. O Hospital Alberto Urquiza Wanderley, que integra a rede própria da Unimed João Pessoa, foi o primeiro hospital do Nordeste e o segundo do Brasil a implantar o ERAS, tornando a Paraíba referência nesse protocolo. E no caso, dos transplantes de coração, foi o primeiro do país. De março de 2023 até setembro deste ano, mais de 170 pacientes já fizeram cirurgias cardíacas no Hospital Alberto Urquiza, seguindo esse protocolo. Então, para esse bate-papo, ninguém melhor do que o responsável por trazer essa inovação para a saúde da Paraíba. Seja bem-vindo pela terceira vez aqui no nosso videocast, Dr. Maurílio Onofre, cirurgião cardiovascular. Seja bem-vindo! Olá, Linda. Inicialmente, eu gostaria de agradecer mais um convite e aproveito para parabenizar a Unimed pela iniciativa de estar sempre abordando temas tão importantes para a medicina paraibana, e em especial o ERAS, que, na verdade, nós temos muito orgulho, muito carinho de ter iniciado esse projeto. E eu costumo dizer que, na verdade, a equipe multi, a equipe interdisciplinar, por isso que nós temos ao nosso lado aqui a Rose, vou chamar de Rose porque... Ele já está apresentando. Vai lá, vai lá. Depois você vai completar. Então, não é possível você utilizar um protocolo ERAS se não tiver engajamento da equipe. O protocolo ERAS é uma sigla em inglês que é Enhanced Recovery After Surgery, que significa exatamente isso que você falou, que é uma recuperação otimizada no procedimento cirúrgico, não só na cirurgia cardíaca. Até porque ela foi utilizada pela primeira vez no final da década de 1990 pelo cirurgião coloretal da Dinamarca, Dr. Henri Kellet, e posteriormente foi expandido para outra especialidade. A cirurgia cardíaca, pelas suas peculiaridades, são pacientes mais graves, com mais comorbidades, ele demorou um pouco mais a ser implementado, mas hoje já está sendo implementado em vários centros. Certo. Bom, como o doutor Maurílio já adiantou, a gente está recebendo também aqui no videocast, pela primeira vez no nosso videocast, a enfermeira Rosilene Linhares, que é gerente multiprofissional do Hospital Alberto Urquiza Wanderley. Seja bem-vinda. Eu vou pedir licença, porque eu já soube que você é conhecida lá no hospital como Rose. Então, vou fazer aqui um combinado de lhe chamar assim durante o videocast. Pode ser? Pode sim, Linda. Fique à vontade. Bom dia. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da nossa experiência, doutor Maurílio. Isso. Como o doutor Maurílio bem explicou, um protocolo que vem inovando, trazendo satisfação para o paciente, para a equipe multiprofissional que atua diariamente na construção desse cuidado, Então, assim, eu só tenho a agradecer. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Seja bem-vindo, estamos também com a sua presença. Antes de começar a nossa conversa, você que está aí nos acompanhando, já está inscrito no nosso canal aqui no YouTube? Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. É só ativar ali o sininho, ativar as notificações, também curtir esse conteúdo, encaminhar ele para outras pessoas. Por que, Linda, que eu tenho que fazer isso? Bom, primeiro, para prestigiar o trabalho de todos aqui. Segundo, para que haja o engajamento desse conteúdo. Quer dizer que mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo riquíssimo que a gente vai trazer aqui. Combinado? Lembrando que também estamos na plataforma do Spotify e nós temos uma página exclusiva no portal da Unimed, unimedjp.com.br, tá bem? Bom, começando aqui o nosso papo, a nossa conversa, doutor Maurílio, como é que surgiu a ideia de trazer esse protocolo, o protocolo ERAS, aqui para Paraíba?
Linda, como eu falei no início, assim, era pouco utilizada a cirurgia cardíaca aqui no Brasil, só o INCO que vinha utilizando. Nós temos um relacionamento muito próximo com o INCO, foi lá que nós fizemos nosso doutorado, pós-doutorado, e aí surgiu a ideia de trazer para o Hospital Unimed, e fizemos contato com um colega nosso, que é o Dr. Omar Merria, cirurgião cardíaco do INCO, que foi responsável pela implementação deste protocolo na instituição, e ele veio acompanhado de uma fisioterapeuta e também de uma biomédica que é perfusionista. A gente fez o seguinte, Linda, e eu acho que é extremamente importante a gente citar como começou, porque é importante a maneira como nós fizemos. Eu acho que foi muito acertada a maneira que nós resolvemos começar. Nós fizemos um evento de 3 dias no Hospital Unimed, Roberto Turquiza Vanderlei. A gente convidou a equipe multi, pessoas que a gente sabia que iam abraçar a ideia, que iriam participar de forma ativa deste projeto. Aproximadamente 60 pessoas, entre médicos, toda a equipe de enfermagem, fisioterapia, assistente social, psicóloga, nutrição. Então, nós operamos o paciente numa quarta-feira e o evento era quinta, sexta e sábado. Então, nós acompanhamos ao longo do evento a evolução do paciente e tudo aquilo que deveria ser feito para um paciente que ia ser utilizado protocolo ERAS. Então, a cirurgia era a mesma que você fazia no dia a dia. Ninguém estava fazendo, obviamente, experiência nenhuma. Nós estávamos realizando uma cirurgia em que utilizamos um protocolo baseado em evidências científicas já bem consolidadas e ao longo, como eu falei, desses 3 dias, nós mostramos para toda a equipe o que deveria ser feito. E assim fizemos. Nós, os primeiros 10 pacientes, nós selecionamos pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio, porque no nosso grupo, 98% a gente não usa a circulação extracorpórea. Então, a gente selecionou pacientes, teoricamente, de menor risco, para que nós pudéssemos, cada vez mais, tornar a equipe mais segura de que o protocolo é seguro. E o protocolo oferece segurança para o paciente. Uma coisa que eu gosto de salientar, Linda, não é alta precoce. A gente não usa esse termo alta precoce. Precoce dá a ideia de uma coisa que você está fazendo antes do tempo correto. Sim. Na verdade, não é. E você falou bem, é uma alta otimizada, uma alta acelerada, mas segura. Por que a escolha do Hospital Alberto Urquiza para trazer esse protocolo para Paraíba e por que a escolha do Hospital da Unimed? Linda, essa pergunta é extremamente importante. O Hospital Alberto Urquiza, a gente tem uma equipe e isso na verdade, a gente já foi até para outras capitais para implementar o protocolo ERAS, a gente pode falar mais na frente, mas no Alberto Urquiza a gente tem uma equipe engajadíssima. Equipe, quando eu falo equipe interdisciplinar, isso faz toda a diferença. Não é a equipe médica que é responsável pelo protocolo ERAS, também é a equipe médica, mas eu costumo comparar com a orquestra. Cada membro é um instrumento. Então, ninguém pode desafinar. Todos têm a sua importância. Por isso que no Hospital Unimed a gente consegue o resultado que nós estamos conseguindo. Pelo engajamento, pela dedicação. Periodicamente a gente faz reuniões com a equipe interdisciplinar para avaliar resultado, para melhorias, aonde a gente pode melhorar. Então, a palavra é engajamento da equipe do Hospital Unimed. Nós temos fotos, é isso, produção? Fotos aqui que mostram esse momento, né? Esse foi exatamente o primeiro preceptorship era da América Latina. Foi feito no Hospital Unimed. Foi exatamente quando nós fizemos a primeira cirurgia utilizando protocolo ERAS. Então, o colega à esquerda, o Omar Merria, e à direita, as 2 pessoas que eu falei que vieram do INCO, Gabriela e Vera, que vieram nos ajudar. Esse foi o primeiro preceptorship da América Latina, que foi o treinamento para elas. Aí, veja bem, sábado à tarde, no final do evento, a quantidade de guerreiros que ainda estavam lá. Poxa vida. Ou seja, mostrando exatamente o empenho de todos e a vontade da equipe, né? Exatamente. Que interessante. Esses daí foram colegas nossos
Belo Horizonte, que vieram nos visitar para ver como é que funcionava o protocolo ERAS, e a gente vem mantendo contato para implementar o protocolo ERAS lá em Minas. Foi? Nesse primeiro momento, foi. Muito bem, porque aí a gente tem uma noção do que o senhor trouxe aqui, né? Dessa importância de toda a equipe, do engajamento e desse processo que foi a implementação do protocolo aqui. Como é que foi? Eu sei que o senhor já falou assim, olha aí, sábado à tarde, final daquele momento, olha a quantidade de pessoas, né? Como é que foi esse engajamento da equipe? Na sua opinião, o que é que mais fortaleceu esse engajamento para que a equipe comprasse a ideia, estivesse ali engajada para que realmente tivesse o sucesso que foi e que é, né? Uhum. Eu acho que isso se deve exatamente à mentalidade do Hospital Unimed. Eu diria não só o hospital em si, mas da Unimed como um todo. Porque a Unimed sempre busca treinamento e isso a gente dificilmente consegue nos outros, porque a gente tem equipe. Nós não mudamos pessoas, a gente não consegue estabelecer rotinas se você estiver sempre mudando pessoas. Você não vai conseguir uma rotina. Então, para se ter resultados, você precisa ter equipe. Ninguém faz nada sozinho. E para você ter equipe, você precisa ter pessoas engajadas e sempre aquelas pessoas que estejam bem treinadas. Muito bem. Bom, como eu falei aqui no começo do videocast, né, o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei foi o primeiro do Nordeste, o segundo do país, a implantar o protocolo ERAS em cirurgias cardíacas. Aproximadamente aí 1 ano e 8 meses depois, no dia 7 de novembro de 2024, o hospital realizou o primeiro transplante de coração do país com o protocolo ERAS. E aí eu lhe pergunto, doutor Maurílio, o que é que representa para a Paraíba, particularmente para a Unimed João Pessoa, esse pioneirismo? A Unimed João Pessoa ela sempre está historicamente sendo pioneiras. Por exemplo, o transplante cardíaco, o primeiro da Paraíba, foi realizado há 21 anos, dia 23 de abril de 2004. Ou seja, foi o primeiro hospital do estado da Paraíba que realizou o transplante cardíaco. E também foi o primeiro hospital, como você bem falou, do Brasil a utilizar o protocolo ERAS. Por que nós decidimos utilizar o protocolo ERAS em transplante cardíaco? Porque nós já vimos utilizando nas outras cirurgias, inclusive cirurgias de maior complexidade, que você lembra que eu falei que inicialmente nós selecionamos 10 primeiros pacientes que iríamos utilizar o protocolo ERAS, pacientes que teoricamente seriam de baixo risco. Certo. Mas depois nós ampliamos para praticamente todos os pacientes de maior complexidade, com maior risco operatório, como, por exemplo, aneurismas, cirurgias e reoperações são mais trabalhosas. E o transplante cardíaco, a gente decidiu fazer por isso, porque já estava muito bem estabelecido, a equipe interdisciplinar já sabia tudo o que fazer, toda a sequência de cuidados no pré, trans e pós-operatório. Na verdade, o ERAS é um período perioperatório. Isso já começa antes mesmo do paciente internar. Entendi. E aí eu quero seguir a nossa conversa aqui para um outro ponto que eu acho muito interessante, que é a questão da segurança do paciente, né? Porque quando a gente fala em recuperação acelerada, né, algumas pessoas, o público geral, enfim, podem pensar que se trata de uma alta precoce, né, e, sei lá, em algum momento se sentirem inseguras nesse sentido. Mas a segurança do paciente é exatamente um dos princípios do protocolo ERAS. Então, eu queria que o senhor explicasse melhor esses princípios que norteiam o protocolo. Exatamente. É importante a sua pergunta, que eu acho que assim, o protocolo ERAS tem 3 pilares. Um é diminuir o estresse cirúrgico. O estresse cirúrgico, isso é um dos motivos que leva a um maior tempo de permanência hospitalar, aumento de dor. Então, tem alguns pilares que o ERAS se baseia. A recuperação otimizada. Eu até falei há pouco, exatamente, a gente não usa esse termo alta precoce, porque é precoce dá a ideia de ser antes do tempo. Alta otimizada. Mas o doente, ele vai de alta depois de realizar todos os exames para avaliar se o doente tem condições de alta. Para você ter ideia,
é feito um teste de caminhada de 6 minutos, que serve, isso quando o doente vai internar, no pré-operatório, antes de Certo. internar. E esse teste de caminhada serve como parâmetro para alta, que ele realiza esse teste no dia da alta e ele tem que atingir pelo menos 70%, 80% do que ele fez no pré. Tá. Então, a gente tem todo um critério extremamente rigoroso para poder dar alta ao paciente. Além disso, o doente se sente extremamente acolhido durante toda a internação e no pós também. Porque nesse protocolo, por exemplo, ele tem alta, mas já fica agendado a visita com a equipe multi, com a equipe Certo. interdisciplinar, 5 dias após a alta, 15 dias após a alta. Ou seja, é um doente que vai, mesmo ele tendo alta, ele vai ficar sendo vigiado, monitorizado. E mais na frente eu vou falar sobre algumas novidades. Sim, tá certo. Bom, deixa eu trazer Rose aqui para nossa conversa. Rose, o protocolo ERAS ele é baseado em evidências científicas, né? Doutor Maurílio, inclusive, já falou exatamente sobre isso. Mas aí eu queria que você explicasse para a gente o que é que isso significa na prática. Sim. Nenhum profissional, seja ele de qualquer disciplina, ele vai fazer um atendimento baseado na sua experiência, na sua vivência. Sim. Não. A gente tem o ERAS, ele traz esse diferencial, né? É um protocolo baseado em estudos, em estudos e resultados, né, apresentados, reconhecidos, e toda a equipe que está envolvida nesse processo do cuidado, nessa linha do cuidado desse paciente, Certo. ela está devidamente informada de tudo que ela precisa fazer. Então, assim, não importa se ele está no pré-operatório na internação, na UTI, no centro cirúrgico ou no pós-alta da UTI, na preparação em que ele está ali para alta hospitalar de fato, a gente consegue garantir que essa linha de cuidado seja seguido por cada profissional baseado no protocolo instituído. Então, essa comunicação, e como o doutor Maurílio bem falou no início, né, da fala dele, em que a gente mantém uma equipe, a mesma equipe, né, a gente tem uma cadência no processo de internação. Isso faz com que eu consiga garantir o cumprimento dessas etapas do cuidado. Então, assim, na prática, isso acontece, né? E, como ele também já falou, nós fazemos reuniões periódicas, onde a gente avalia o resultado dessa equipe. Se eu preciso fazer algum ajuste de algum ponto que precisa melhorar, a gente está ali ajustando em tempo. Todo o acompanhamento de cada disciplina é feito através de um checklist que norteia as etapas. O Dr. Maurílio acompanha esse checklist em tempo real. Então, isso a gente garante o cumprimento dessas boas práticas que são realizadas, baseadas em evidências, né? Evidências comprovadas. Doutor Maurílio, falando dos benefícios, ou melhor dizendo, dos principais benefícios, se a gente pudesse comparar, né, uma cirurgia feita com o protocolo ERAS e uma cirurgia feita de forma tradicional, quais seriam os principais benefícios que a que vocês utilizam no protocolo pode trazer para o paciente? Linda, essa pergunta é importante também porque recentemente, eu acho que o Rose vai lembrar também, de um casal que a gente já havia operado o esposo, Certo. obviamente antes da implementação do protocolo ERAS, e o ano passado a gente operou a esposa, nós utilizamos o protocolo ERAS. E ele chegou assim, mas por que você não usou esse protocolo? Ele vendo a diferença, assim, é gritante a diferença. O doente se sente mais acolhido, mais humanizado. Mais seguro. Em nenhum momento ele sente medo de estar saindo do hospital, às vezes com 2 dias após a cirurgia. Um dia na UTI, um dia no apartamento. Inclusive, um outro casal também, que a gente já foi o inverso, a gente já havia operado a esposa, operamos o esposo, e ele teve alta com 2 dias. A cirurgia de revascularização do miocárdio, 4 pontos. 2 dias ele estava saindo de alta para o hospital. E tem uma foto, engraçada, tem uma foto registrando a saída dele, ele fazendo assim, 2 dias. 2 dias. E essa aceleração na recuperação, doutor Maurílio, acaba também diminuindo a questão do risco com infecção hospitalar, porque diminui o tempo do paciente no hospital. Perfeito. E não só isso, com certeza, isso é extremamente importante. Mas outra, ele volta para o conforto da sua casa, para o convívio com a família. Isso. Então, nada melhor do que a sua casa. Verdade. O hospital é importante, lógico, mas a partir do momento que a gente faz os exames, avalia o paciente, ele está bem, tem condições seguras Sim. de ir para casa, o
melhor estar na sua casa com sua Verdade, família. verdade. E a gente falando aqui dessa questão dos benefícios para o paciente, mas aí para a unidade de saúde também tem as suas vantagens, né? Fundamental isso, porque gera custos, toda a cirurgia tem, e a saúde como todo no Brasil tem um Sim. custo muito elevado, mas tem uma economia, eh, isso eu fiz esse levantamento, em torno de 20 a 30% da economia na conta hospitalar. Fora isso, imagina, além de economizar na conta, você também gera mais leitos. Todas as unidades de saúde, você vê que às vezes tem dificuldade de leito. Então, o Isso. doente queria passar 7, 10 dias, passa 3, 4 dias, você já gerou mais leito disponível para que Sim. outros pacientes possam ser atendidos. Então, você acaba tendo uma economia dupla, né? Sim, No sim. custo em si e na geração de Muito leitos. bem. Ô, Rose, quais são os profissionais que integram essa equipe multiprofissional do Protocolo Eras? Então, hoje nós temos o médico, né? Toda a equipe médica que compõe a cirurgia. Temos a equipe médica clínica, né? Que faz o acompanhamento na internação, que é a equipe do Dr. Maurílio. E a equipe multiprofissional referente às disciplinas, eu tenho psicologia, eu tenho nutricionista, tá? Devidamente capacitados para atender enfermagem, que aí difere entre o enfermeiro e técnico de enfermagem, fisioterapia, tá? E tem o assistente social. Ainda entra o farmacêutico, que a gente faz um trabalho muito importante sobre a reconciliação medicamentosa, é um dos pontos importantes, a gente garantir essa reconciliação, né, adequadamente e a assertividade dessas medicações. E essa equipe, ela integra desde o pré-operatório na internação, a alta hospitalar. Então, durante todas as etapas do processo, do protocolo em que ele Tá. passa a internação, ele é assistido em todas as áreas, tanto na terapia intensiva como na internação, pré e pós-operatório. E como é feita essa integração da equipe, né? Essa comunicação entre os profissionais, como é que é Então, feita? nós temos algumas ferramentas, né? Lógico que a gente tem o auxílio da tecnologia, Sim. né? O WhatsApp, nós temos o checklist, que é virtual, e a gente faz esse acompanhamento desde a hora que esse paciente chega na recepção para internar. A gente já é sinalizado, a equipe já sabe que o paciente está no hospital. E o que eu falei lá no início, né? A gente tem uma equipe integrada, a gente mantém uma equipe perene, a gente não faz trocas desses profissionais aleatoriamente. Então, se há necessidade de trocar alguém por um problema pessoal de saúde ou que aquela pessoa está ausente por algum outro motivo, é feito todo um trabalho de construção para integrar aquele novo profissional que vai interagir com a equipe. Então, assim, a comunicação, eu digo que é um ponto muito forte, né, doutor Maurílio, da nossa equipe. E lógico, nós temos algumas ferramentas. A gente tem o SBA, que é a transição do cuidado, que a gente faz o SBA falado, o SBA fonado, o SBA escrito no prontuário, isso ajuda bastante. Além das outras ferramentas que nós temos com auxílio da tecnologia. Então, a gente consegue garantir essa comunicação e, consequentemente, a continuidade desse cuidado. Por isso que o paciente se sente tão seguro, porque ele vê que a equipe toda está focada no cuidado, né? É um cuidado realmente centrado. E qual a importância dessa preparação para a cirurgia, né? Desse pré-operatório, vamos dizer assim, para que o protocolo ele alcance o resultado desejado? Então, eu acho que assim, é o grande ponto, né? No início, quando esse protocolo nos foi apresentado e a gente começou a estudar e ver o que era feito no INCOL, a gente achava que era simples. Eu não imaginava que ia ter um impacto tão positivo. O simples fato de eu acolher esse paciente na hora que ele chega, ele é visto, ele é avaliado pelo psicólogo. O psicólogo vai lá na admissão e já faz uma avaliação, um atendimento com esse paciente, Certo. né, que é fundamental. Por quê? Porque a psicologia, ela utiliza ferramentas, né, adequadas. Essas ferramentas foram previamente estudadas, analisadas, né, para aplicabilidade nesse paciente. Certo. Então, é uma ferramenta que foi escolhida lá atrás, na construção desse protocolo, e assim, não foi escolhida, ela foi, de fato, ela é comprovado, através de estudos, a eficácia. Então, a gente avalia o nível de ansiedade desse paciente, se ele tem depressão, avalia a qualidade de vida desse paciente, e aí a psicóloga, ela começa a fazer as intervenções necessárias, ou seja, ela vai dando segurança a esse paciente. Se ele tem medo, são orientações, como é que ele vai trabalhar esse medo? Porque é toda uma adaptação. Ele está se preparando para um procedimento cirúrgico, né, um procedimento grande, que para ele é desconhecido. O pós-operatório, lá na UTI, que para ele também é muito novo, é uma mudança
né? E ela faz todo esse trabalho no pré e no pós-operatório lá na UTI, quando ele precisa se adaptar. E é o estímulo que ela faz, além dela captar se ele tem algum problema ou se ele já tem alguma alteração de comportamento, de ansiedade, e ela já vai trabalhar ali naquele momento. E isso, toda a equipe já está ciente. Então, a fisioterapia, ela entra com todos os testes no pré-operatório, a avaliação, a enfermagem também, faz a reconciliação medicamentosa. A nutricionista chega para fazer a abreviação de jejum e a avaliação nutricional desse paciente. Então, quando ele vai para o bloco, todos estão cientes da real condição desse paciente. O protocolo, ele norteia, e norteia muito bem, mas a gente não esquece, a equipe ela não esquece de focar no cuidado centrado, porque cada paciente ele tem suas especificações, ele tem suas necessidades individuais, e isso tem que ser respeitado, e é uma coisa que o Dr. Maurílio preza muito, que é personalizar, personificar esse cuidado. Por isso que o paciente se sente tão seguro. Então, nesse primeiro contato, ele já vai para o centro cirúrgico seguro e ciente do que vai ser feito. E lembrando, Linda, que a gente não trabalha só o paciente. Ele já vem desde o consultório, lá com o Dr. Maurílio, o ambulatório, a família também. Sim. Porque a família, ela é um fator preditivo, né, na questão do estímulo e na adaptação dos novos hábitos que ele vai passar após o procedimento. Falando em após o procedimento, eu quero trazer o pós-operatório aqui para a mesa, para a gente conversar e para vocês contarem para a gente como é que é feito esse pós-operatório. Em algum momento aqui, doutor Maurílio falou dessa questão do acompanhamento pós-alta hospitalar, e eu queria saber como é também esse acompanhamento, como é que vocês seguem aí acompanhando esse paciente mesmo depois que ele sai do hospital, doutor? Você me permite, Linda, eu vou só assim, voltar um pouquinho. Então, Tá. como a Rose falou, o protocolo ERAS, ele já se inicia antes do paciente internar. Tá. Então, assim, alguns medicamentos vão ter que ser suspensos, algum medicamento a gente pode acrescentar, os testes que já foram falados, a parte nutricional, orientações como, por exemplo, parar de fumar, parar de beber e por aí vai. Então, tem todas as orientações para o doente e para a família, ou seja, a gente já começa antes de internar. Certo. Na internação, na verdade, atualmente a gente até já está fazendo, antes de internar, a pré-habilitação. O doente já está indo para o Espaço Vida, que é a unidade de reabilitação da Unimed, para fazer uma pré-habilitação, que são exercícios que ele vai fazer no pós, a avaliação com toda a equipe multi no pré. No transoperatório tem vários cuidados, que até a gente pode citar depois, mas no pós já começa, vamos dizer, na chegada na UTI. Para você ter ideia, é um pouco assim, até é inovador, óbvio, e para quem não está acostumado, mas como pode? Mais de 90%, para ser mais preciso, 94% dos pacientes da nossa equipe já chegam na UTI sem o tubo, acordado. Doente que a gente fez o transplante a semana passada, ele chegou acordado, eu perguntando se está tudo bem, está sentindo alguma coisa, ele disse, não, só um desconforto. Imagina, um doente que trocou o coração. Nossa. Chegou na UTI, já perguntei. Imagina, gente. Então, no mesmo dia, ele já senta na cama, já faz fisioterapia no leito, e é o que a gente chama de sedestação beira-leito, ele já senta no leito. Dia seguinte, normalmente, a gente já tira os drenos com menos de 24 horas, e ele já senta na poltrona e já deambula na UTI com menos de 24 horas. Isso pós-operatório na UTI. Certo. Em torno de 40%, eles têm alta da UTI com um dia. Em pacientes até 2 dias, 70% tem alta até 2 dias da UTI. E no pós-operatório, pós-UTI, na unidade de internação, tem todo o cuidado com a equipe multi, fisioterapia, assistente social, psicologia, enfermagem, nutrição. E na alta, ele recebe todas as orientações médicas com a receita, orientação para ir para o Espaço Vida fazer a reabilitação, já faz agendamento no Espaço Vida. Primeiro agendamento feito, né? Exatamente. E agendamento para voltar com a equipe multi com 5 e 15 dias após alta. Agora, como até a Rose falou, tem todo um checklist. Na verdade, assim, o doente interna, eu gero um link que é disponibilizado para a equipe multi, médica e toda a equipe multi. Nesse link tem toda a sequência de cuidados e tudo tem que ser assinalado. Tal item foi feito
eu recebo um aviso que foi feito. Aham. Aquilo que não foi assinalado, eu sei que não foi assinalado. Então, eu vou checar se não foi feito ou se não foi assinalado. Aham. Deu para entender? Entendi. Então, são mais de 80 itens que têm que ser executados nessa sequência de cuidado, desde a chegada do paciente no hospital Uhum. até a alta. Então, é tudo rigorosamente Cumprido. cadenciado. Que legal, que legal. E monitorado. É. Muito bem. Bom, chegamos ao Mente Ativa, onde a gente fala aqui sobre bem-estar, atividades que geram aí essa sensação de bem-estar, de qualidade de vida, né? Porque eu tenho certeza que nessa dinâmica de trabalho de vocês, né? Assim, nessa rotina frenética, essas atividades elas também são importantes para dar uma reabastecida nas energias, né? Para poder seguir aí fazendo esse trabalho brilhante. Bom, eu vou começar aqui com a Rose. Como muitas mulheres, né, que precisam aí conciliar a vida profissional com a vida pessoal, com família, rotina de casa, enfim. Quando tem um tempinho livre, adivinha o que é que Rose faz? Vai curtir a família. Ô, Rose! É isso? Então, eu tô como eu falei, né? Eu tô assim, no modo mãe, né? Aham. Já faz algum tempo e eu tenho duas filhas. Duas filhas. Duas filhas, uma de 9 e uma de 4 Ai, anos. gente, olha a fofura. É. Quem são? Beatriz, a mais velha, A mais velha. que hoje está com 9 anos, e Tá. Maria Luísa, que hoje está com 4 anos. Cara de sapeca. Então, e assim, a minha gestão é uma gestão ampla lá dentro da Unimed, né? Certo. E a minha gerência, eu tenho mais de 800 colaboradores sobre a minha gerência, são 12 coordenadores sobre a minha gestão. Aham. Então, exige muito, né, exige a minha presença e exige muito do meu desempenho. Sim. E conciliar com a minha rotina diária, né? Então, eu tô meio que trabalho e casa, Aham. né? E assim, é muito prazeroso, né? Eu digo que ser mãe é a melhor profissão. Para É. mim, é a melhor profissão do mundo. Eu sou muito feliz em ser mãe. A maternidade, ela me fortalece em todos os aspectos. E é isso. Hoje a minha Família vida se completa. divide. Seu Meu esposo, esposo. Fábio, que me apoia muito diariamente em tudo. Dá um suporte gigante com as meninas, né? Lógico que eu tenho o suporte da minha família, eu tenho uma rede de Sim. apoio muito forte, e isso Aham. ajuda bastante, linda, Imagina. nessa minha dinâmica. E hoje eu me divido entre trabalhar e ser mãe, né? Estar presente na educação delas. Então, todo o tempo livre hoje eu dedico a estar com minhas filhas, minha família. A gente estava falando aqui nos bastidores e Rose estava falando que está na Unimed João Pessoa há 22 anos. Entrou lá super jovem. Super jovem. Super jovem, tá? Isso. No ginásio. Como é que você se sente, Rose, assim, em participar, né, de toda essa transformação da medicina aqui no nosso estado, né, protagonizada pelo Hospital Alberto Urquiza? Como é que você se sente fazendo parte disso também? Então, linda, eu acho que eu me sinto vitoriosa, né? Estar aqui hoje ao lado do Dr. Maurílio, né? Uma pessoa, o nome da medicina paraibana, né? Da cardiologia, que reconhece a equipe multiprofissional, né? E que, através dele, eu estou aqui hoje também, né? Nesse podcast. Mas, assim, a Unimed, para mim, ela é sinônimo de gratidão. Eu acho que essa palavra ela define tudo. Porque na Unimed eu estudei, eu casei, eu tive filhos, né? Eu tenho 10 anos de casado, eu tenho 2 filhas maravilhosas. Meus 2 partos foi na Unimed, eu fui muito feliz lá. E foi uma trajetória de muito trabalho, né? E de uma construção contínua. E eu estou onde eu estou hoje graças ao meu trabalho e tudo que a Unimed investe. Eu sou a prova viva do quanto a Unimed ela investe no seu colaborador. Né? Aqui está um dos reconhecimentos a qual eu tenho muito Olha. orgulho, né? Que foi em 2022, nós recebemos o hospital comemorou os 50 anos de cooperativa, né, Unimed, e essa medalha ela foi entregue a alguns representantes de algumas áreas. E como eu Sim. estive à frente do Covid, como coordenadora das UTIs durante toda a pandemia, representando a enfermagem, eu fui homenageada com essa medalha, a qual eu tenho muito orgulho. Então, assim, estar aqui hoje, para mim, é um sinônimo de muito orgulho e gratidão, linda, Poxa pela vida. minha trajetória. Eu entrei na Unimed como auxiliar de enfermagem. Olha aí. Então, assim, eu galguei todas as etapas, né? Foi como eu lhe disse, foi uma construção Legal. de muito trabalho e reconhecimento da instituição.
Vou passar a bola agora para o doutor Maurílio e já quero dizer assim, que é a terceira vez que ele participa aqui do Tô virando videocast. sócio. Né? Que bom! Sócio desse, minha gente, é sucesso, dá certo. Pode pedir muito. Mas o que me chamou muito a atenção, para além da referência que ele é da simplicidade dele, da forma que ele trata as pessoas, da forma que ele chega e conversa sobre qualquer outra coisa. E sabendo da capacidade técnica que ele tem, sabendo de tudo que ele fez para a história da medicina do Estado, também da Unimed, quando a gente vê essa simplicidade dele, esse jeito carinhoso dele chegar, brincar com todo mundo, sentar, vamos lá, vamos fazer mais um vídeo aqui. Todos eles foram assim, desde o primeiro. É muito especial. Olha, é um prazer imenso lhe entrevistar todas as vezes. Obrigado. E a gente aprende, né? Porque a gente fica escutando aqui ele falando e tal. E o amor que ele faz isso, a entrega que ele faz é muito bonito, que a gente leva para a nossa profissão também. E queria só fazer Obrigado. essa observação aqui. Mas como eu falei no comecinho desse episódio, Dr. Maurílio está vindo pela terceira vez. Ele não é por acaso, né? Todas as vezes que ele veio a gente tratou sobre um tema diferente. E ele tem uma história na medicina aqui no estado. Ele fez o primeiro transplante de coração da história da Paraíba. Ele já citou aqui que foi em 2004, né? O senhor costuma pensar, imaginar, de vez em quando assim, deixa eu pensar aqui, poxa vida, eu junto com a minha equipe faço parte disso. Como é essa reflexão que o senhor faz? Como é que ela vem, doutor Maurílio? Antes disso, eu queria só fazer um comentário. Primeiro que a sua medalha foi muito merecida. Eu acho que foi um reconhecimento mais do que justo. Você merece. Realmente, Linda, na verdade, assim, o transplante, todo transplante, eu falo, todo transplante é uma emoção nova. Você fazer, por exemplo, o transplante que a gente fez a semana passada, mesmo, eu diria quase a mesma emoção do primeiro. Lógico que a responsabilidade do primeiro foi imensa. Porque imagina o primeiro transplante se não desse certo. Nossa. Então, foi uma responsabilidade imensa, porém, para fazer o transplante, a gente fez treinamento com todo mundo, nós fizemos simulações antes no bloco cirúrgico. Então, quando chegou o momento, quando nós fizemos o transplante, parecia que era uma cirurgia que já tinha sido feita no hospital, várias outras cirurgias, que todo mundo já sabia o que fazer. Então, isso foi muito gratificante, óbvio, para todos nós. E transplante depende, obviamente, de toda a equipe envolvida. A cirurgia cardíaca como um todo, mas o transplante em si, porque começa desde a doação do doador, da família, a decisão da família, que é um ato extremamente importante e tem que ser ressaltado sempre. Imagina, a família tem uma dor imensa, está enfrentando esse momento de uma profunda dor, eles Sim. conseguem superar e fazer esse gesto de extremo amor ao próximo, que é doar órgãos para quem está precisando. Então, para a gente é sempre uma emoção muito grande realizar os transplantes cardíacos. Poxa vida. Depois de realizar o primeiro transplante de coração da Paraíba, também implantar o Eras nas cirurgias cardíacas, inclusive nos transplantes, o senhor já estuda aí alguma outra inovação na medicina aqui do estado? Conta aí. Linda, a gente, só no Eras, voltando um pouquinho para o Eras, a gente está desenvolvendo um aplicativo que fica pronto no final do mês, agora. Então, outubro a gente já deve estar rodando. É um aplicativo que você vai no celular, então você vai ser cadastrado, a equipe multi que está diretamente envolvida no processo, vai ter login, senha e tal. Certo. E o doente também vai ter acesso, só que ele segue por um caminho que é voltado para o paciente, com informações sobre a cirurgia que ele vai fazer, quais os cuidados. E tem o caminho que será... Daí foi uma viagem nossa. Já a gente chega lá. Então, Peraí. e o caminho que a gente vai seguir no cuidado desse paciente. E eu gostaria de frisar também, esse aplicativo é fantástico, porque você vai ter toda a sequência do paciente. Mas nós estamos desenvolvendo, estamos em estudo junto com a TI, para, por exemplo, o paciente utilizar um relógio que vai sinalizar se o paciente teve arritmia, se teve queda, sinaliza no aplicativo. Então, assim, a gente vai ter mais segurança ainda, porque o doente vai para casa e a gente vai ainda continuar monitorizando esse paciente.
Então, são avanços que a gente está em estudo. O aplicativo é isso aí, Olha aí. chama-se Heart. E a gente, cada letra significa o H do heart, é o foco no paciente o cardíaco, o E, enhanced, que é práticas aprimoradas, o A, de accelerated, que é reabilitação mais rápida e segura, recovery, que é o foco na reabilitação, e o track é um caminho bem estruturado, monitorado, como eu acabei de falar. Então, essa é a logomarca, esse é o nome do aplicativo que a gente vai estar com ele aqui no final do Poxa mês. Em vida, outubro, a gente olha deve estar aí. utilizando ele. Tá E certo. gostaria de frisar também, Ah, a gente desenvolveu junto com a equipe multi, fazendo Verdade. reuniões, cada um dando sugestões, olha, a gente pode melhorar aqui, pode fazer aquilo. A que gente sempre, legal. nós fizemos várias reuniões. Que legal, que legal. Bom, agora saindo um pouco do campo profissional, vamos para o campo pessoal, né? Eu já soube que o doutor Maurílio gosta de passar o tempo, sabe o quê? Fazendo o quê? Tempo livre, né? Viajando. Tem que, né? Viajar para conhecer outras coisas, ver outras Exato. imagens, né? Sair do clima, né? Sai do. Me conte aí, essa daí foi Pisa. Isso, exatamente. Ainda bem que eu estava lá, que você viu que ela estava caindo, eu Tava segurei, caindo, o né? senhor tava lá, né? Só aqui, Segurando, ó. é só ajudando. Na verdade, assim, eu gosto muito de viajar. Eu viajo muito, mas, na verdade, congressos, às vezes chamado para palestra, mas sempre que possível a gente viaja. Nem sempre a gente tem muito tempo, porque Uhum. a cirurgia cardíaca ela é um pouco, eu diria até um pouco escravizante, mas é uma escravidão gostosa. Eu acho que eu não sem perguntar o que você faria se não fosse cirurgia cardíaca, nem sei, para falar a verdade. Qual o seu hobby? O meu hobby é operar. Viajar é um dos hobbies, mas eu acho que o principal é operar. Porque, na verdade, a gente passa mais tempo em hospital, em centro cirúrgico, do que na própria Do que em casa. casa, né? Nós temos a nossa equipe, chama-se Clinicó. Então, eu não costumo falar equipe, tanto é que quando eu faço as postagens, Sim. eu coloco família Clinicó, porque nós Aham. somos uma família. É. Você tem ideia, tem uma instrumentadora que trabalha comigo, vai fazer 30 anos. Nossa. Então, assim, nós Poxa somos vida. de fato É. uma família, não é Aham. uma equipe, a Aham. gente chega a ser uma família. Essa foi a última viagem que o senhor fez, não? Assim, para fora do país, Sim. não. Eu já Foi em fui. Fátima? Foi. É Fátima, Fátima foi ano passado, mas eu já fui aí em Fátima ainda, que é muito bonito. Eu acho que vale a pena. Quem É nunca lindo. foi, é demais. Vale a pena. Aí foi Portugal, né? Portugal. Lisboa. Eita. Aí foi no Catar, né? Catar a gente foi mais recente. Foi numa visita que a gente fez à China, até a Unimed, a gente foi Sim. exatamente ver o robô. Sim. Aí foi no Catar. Aí na China. Na China. Olha. E esse hábito de viajar, o quê? Uma vez no ano? No mínimo uma vez no ano, até porque eu tenho um filho que mora na Holanda, eu vou pelo menos 2 vezes na Holanda Então por tem que ano. ir lá, né? Eu E recarrega as energias, a bateria para poder voltar. Falando em recarregar as energias e as baterias, gostaria de fazer aqui um convite a você que está nos assistindo e a vocês também, tá? Porque tá chegando aí mais uma edição, dia 30 de novembro, mais uma edição da Corrida Unimed João Pessoa. Um momento de prática de atividade física, de aproveitar a orla aqui de João Pessoa, que é belíssima, e também um momento de se confraternizar, né, com os colegas da área de saúde e também com toda a família. Por que, linda? Porque é o seguinte, nós temos aí o percurso de 5 quilômetros, o percurso de 10 quilômetros e nós temos o percurso de 1 quilômetro que é para fazer justamente com a criançada. Então, trazer toda a turma aí para poder participar desse momento, que é um momento de confraternização e também enaltecer, né, os benefícios e a importância da prática de atividade física. Como é que faz para se inscrever? Muito fácil. Você vai acessar o nosso portal www.unimedjp.com.br/corridas. Lá tem todas as informações que você precisa. Você faz sua inscrição por lá, gera lá o link para, enfim, fazer, né, concretizar a sua inscrição. Você já sabe como é que vai ser a blusa, a camisa e oficial, já sabe qual vai ser também a medalha que vai ser, né, distribuída para os atletas. Enfim, todas as informações tem lá. Acesse unimedjp.com.br/corridas.
corridas e venha junto com a gente dia 30 de novembro participar de mais uma edição. Ano passado foi um sucesso, esse ano promete ser ainda melhor, tá bom? Voltando aqui à nossa conversa, doutor Maurílio, como é que está a disseminação do protocolo ERAS em outros estados aqui do Brasil? Linda, já tem vários estados que estão utilizando o protocolo ERAS. Nós já fomos, inclusive, na cidade de Campo Grande, os colegas nossos, nós fomos implementar e a gente passa o nosso protocolo Sim. para os colegas e sempre que nós vamos para algum estado, para alguma cidade para passar o nosso protocolo, nós fazemos um link da equipe interdisciplinar onde eu estou com a nossa equipe. Tá. Nós fazemos uma reunião online, eu apresento o protocolo e daí a gente faz um link entre as duas equipes exatamente para tirar dúvidas. Então, nós já fomos para Campo Grande, nós já fomos para Fortaleza, assim como também eles vieram visitar a gente, já fomos para Florianópolis, vamos para Minas, vamos para Tocantins no mês que vem. Então, assim, já está sendo difundido, o nosso colega do INCOR também, o Mar, já em várias outras cidades. Então, já está difundindo mais. Porém, não é fácil implementar o protocolo ERAS, porque você sempre enfrenta resistência. Por quê? Porque você tem mudança você quebra paradigmas, na verdade. Então, você muda hábitos. Muitas vezes, eu lhe diria, eu sou médico, então eu posso falar com muita tranquilidade. Eu acho que quem dá mais trabalho, quem oferece mais resistência a mudar é o médico. Olha aí. Pode ter certeza. Porque você está na sua zona de conforto, e às vezes você escuta, não, mas eu sempre fiz assim, deu certo. Então, você acha que você fica na sua zona de conforto, você não vai mudar. Sim. Mas medicina é dinâmico. Medicina, eu digo, quem para, não parou, ficou para trás. Você sempre tem que acompanhar a evolução. A medicina é em constante movimento. Se você parar, você fica para trás. O bonde está andando, o trem anda. Não pare que você fica para trás. Não é verdade? É verdade, é verdade. E aí eu lhe pergunto o seguinte, a implantação, né, do protocolo tem chegado também ao serviço público ou ainda está restrito à rede particular? Aqui em João Pessoa, o protocolo ERAS, como é para ser feito, Tá. nós só conseguimos fazer até então nosso só no Unimed. Por que eu digo como é para ser feito? Porque, como eu te disse, por exemplo, nesse link, nesse aplicativo, são mais de 80 itens que devem ser seguidos. Então, se você faz 10, 20, estou usando o protocolo ERAS. Não está, você está usando alguns itens, tudo bem, você abrevia o jejum, mobilizou o precoce, tudo certo, mas não é o protocolo ERAS como é para ser feito. Certo. O INCOR, a instituição pública, consegue fazer. Mas nesses dois, Campo Grande é privado, em Fortaleza são dois hospitais, um público, outro privado, que vai implementar. Então, assim, você consegue fazer tanto no público como no privado. Eu diria que consegue, mas você tem que ter equipe. Se você não tiver equipe engajada, você não consegue. E não adianta, como a gente já citou, você está mudando pessoas, que se você mudar pessoas, você não vai conseguir estabelecer rotina. Entendeu? E a instituição que quer implementar, né, o protocolo ERAS, por onde deve começar? O que é que o senhor diria? Quais seriam os primeiros passos? O primeiro passo é a vontade das pessoas que estão envolvidas no processo. Quando eu falo vontade, é vontade de querer fazer de fato. Não basta você, não, eu vou colocar o protocolo ERAS, mas você tem que seguir tudo o que é para ser feito, desde o doente, antes do período da internação, a internação e o pós-operatório. Tem que ter toda essa sequência. E você tem que ter equipe, entendeu? Como eu te falei, a maior resistência, acho que é o médico, e a iniciativa tem que ser do médico, porque você quebra paradigmas e por isso muitas vezes é difícil você conseguir implementar, entendeu? Você vai de encontro a uma pessoa que não quer mudar aquilo que ele faz no dia a dia. Entendi. Mas só para
para você ter ideia, Linda, tem um item, dentre tantos outros do protocolo ERAS, que a gente consegue, isso é um trabalho que a gente está publicando agora. Existe uma arritmia que é muito frequente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que se chama fibrilação atrial. Uma arritmia, sem maioria das vezes, sem malignidade, mas acontece 20% a 30%. Retarda alta da UTI, retarda alta hospitalar. E a gente conseguiu reduzir essa arritmia para 4%, ou seja, de 20% a 30% foi para 4%. Uhum. E tem gente que não faz esse procedimento que precisa ser, que já está provado, tem vários trabalhos mostrando que isso consegue reduzir essa arritmia. Deu para entender? É questão, às vezes, de vontade de fazer. Ô, Rose, a equipe multiprofissional também tem recebido profissionais de outras Unimedes ou de outros estados para poder compartilhar, né, esse conhecimento sobre o ERAS? Sim, através do Dr. Maurílio, né, porque em priori, como ele falou, né, a iniciativa, em geral, ela parte do cirurgião, né, em querer mudar o processo, não é nem mudar o processo de trabalho, né, é adequar e se aperfeiçoar no protocolo para instituí-lo. Então, em geral, a gente recebe essas visitas através de Dr. Maurílio, porque o cirurgião, ele entra em contato e, junto com o cirurgião, ele traz alguém junto para poder disseminar na instituição deles, de origem, o protocolo, né? Então, quando eles vêm, né, e até as últimas visitas, todas, na verdade, eles têm se encantado, né, com o que ele mesmo, o Dr. Maurílio, falou no início, o engajamento da equipe. Né? Pra você ter ideia, na UTI cardio, é uma orquestra. O paciente chega, ninguém precisa dizer o que precisa ser feito. Todos sabem o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. E eu acho que também um ponto importante chama-se vigilância. Então, assim, a vigilância da equipe no cuidado, em todas as etapas, o monitoramento do chefe da equipe, que no caso é Dr. Maurílio, esse monitoramento ele é de suma importância, porque todos sabem que o que deixar de ser feito, o ponto que não for checado, ele vai ser visto em tempo. Então, assim, as pessoas sabem que tem alguém ali supervisionando o que precisa ser feito. Isso ajuda muito. Por isso que, como ele falou, o empenho do cirurgião é fundamental. Porque toda a equipe sabe que o cirurgião, que é ali a peça-chave, né, que é a pessoa que vai executar, né, o procedimento maior, ele está inserido e ele quer que dê certo. Né? Então, é tudo muito... Hoje, né, e no início a gente teve toda uma adaptação, né, de disseminação, mas hoje é tudo muito automático, que até parece ser fácil. Né? Hoje você olhando, poxa, o protocolo é super fácil. Mas não é, porque, de fato, cada um sabe o seu papel e faz o que precisa ser feito. E esse monitoramento nessas primeiras horas na UTI, ele também ajuda muito, é muito importante. Então, é isso. Quero entrar num ponto aqui que é sobre a celebração dos resultados. Dr. Maurílio, em agosto, foi realizado um evento para comemorar os mais de 150 pacientes que, na ocasião, haviam feito, né, cirurgias pelo protocolo ERAS. E, enfim, a gente tem foto, produção? Tem foto desse momento? Cadê? Coloca. Ah, olha aí. Queria que o senhor falasse sobre esse momento aí. Momento de celebração mesmo, né? Linda, a gente costuma fazer esses momentos, a gente fez com 50, 100, 150 e vamos fazer com 200. A cada 50 pacientes a gente faz essa celebração, que é uma confraternização. A gente chama a equipe multi, alguns pacientes. Nesse evento dos 150, nós também chamamos alguns pacientes transplantados, porque, como eu te falei, tem uma paciente que recentemente tinha feito 20 anos de transplante. Então, sempre vai o coral infantil. Então, é um lanche. Na verdade, é uma confraternização. Sim, Exatamente. O celebração. objetivo é esse, é uma celebração. Exatamente, Rosa. Uma celebração de resultados, de melhorias. Então, é muito gratificante isso daí. Aí, algumas pacientes transplantadas, paciente de 20 anos, transplante da esquerda, essa de laranja vai fazer 20 anos agora, o ano que vem, em março, por tal ano, que é a médica responsável pelo transplante, Ilma, que é a enfermeira do transplante. O da direita, seu Paulo, também um transplantado, acho que há 18 anos, e o que está vizinho a ele, o que foi transplantado o ano passado, foi o primeiro a utilizar o protocolo ERAS. Entendi. E este está de preto, eu não sei quem é. Sou eu. Ah! Muito bem. Tem alguma história marcante aí, né? Acredito que cada paciente é tratado de uma forma muito especial. Vocês já disseram isso aqui. Mas tem alguma história marcante que vocês poderiam trazer aqui para nós, desses pacientes tão Tem, especiais? sim. Tem várias. Uma delas, por exemplo,
Tem um paciente que a gente já havia operado há alguns anos Certo. e, obviamente, na época não tinha o protocolo ERAS. Nós operamos recentemente no protocolo ERAS. Ele é cantor, compositor e ele compõe música para várias bandas conhecidas de forró. As músicas dele são bem conhecidas. E ele fez uma música para o ERAS. É uma música bem legal, uma pena que eu nem trouxe para cá, mas é muito legal a música, a letra também é muito legal. Então ele fez essa música para o ERAS, inclusive nesse evento dos 150 ele estava aí, cantou, né, e tocou, então foi muito legal. Que legal, que legal. Bom, queria agradecer a participação de vocês, tá? A gente está chegando ao fim desse episódio, mas dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês e foi uma conversa muito esclarecedora que a gente trouxe aqui, né, deu luz a muitas informações que às vezes ficam nos bastidores do trabalho de vocês, mas que a população, né, que os pacientes, os usuários também precisam ter acesso até para desmistificar algumas teorias aí que não tem nada a ver como a gente fez, né, com a questão da recuperação acelerada, né, da segurança em torno disso. Mas, enfim, gostaria muito. E queria deixar aqui um momento para vocês reforçassem aí a sociedade, a segurança, a eficácia e os benefícios também do protocolo ERAS. Primeiras damas. Primeiras damas, né? Então, assim, segurança, eu acho que é a palavra-chave, né? A gente tem um gerenciamento de risco também lá na instituição muito estruturado em todas as etapas do processo. Cada processo tem seu mapeamento de risco desenhado, devidamente planejado, né? Visando o perfil do paciente, então isso ajuda muito. Certo. É você identificar, sinalizar, criar barreiras para aquele incidente não aconteça. Então, esse curto espaço que o paciente passa, a média de permanência reduzida, diminui drasticamente os riscos que podem acontecer durante a internação. Né? E complementando o que o doutor Maurílio falou desse paciente, o mais interessante é que na alta dele, no dia da alta, ele tocou violão e cantou com toda a equipe. Foi uma festa no setor. Ele celebrando aquele momento de alta, né? Sim. E assim, o que é mais gratificante é a gente receber os depoimentos, as mensagens, seja áudio, seja mensagem de texto, às vezes até cartas escritas à mão pelo paciente ou pelo familiar. Eles tentam, na verdade, transcrever o sentimento, né, de gratidão e de felicidade por estar tendo aquela recuperação. Porque no início é aquele medo, o novo, o desconhecido. Mas quando eles vivenciam e saem com esse resultado, então, para a gente, eu acho que é muito gratificante. É isso, legal. Muito obrigada. Obrigada, Linda. viu, Rose? Primeiro, Linda, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite. Estarei sempre aqui, sempre que for convidada. Afinal de contas, eu já sou sócio, né? Pois é, já é sócio, já faz parte aqui. Majoritário. Gostaria de também parabenizar a Unimed pela iniciativa e estar sempre na vanguarda, né? E só complementando o que você falou, Rose, a gente estabeleceu, lembra, 5 metas que devem ser cumpridas, que devem ser observadas em cima do protocolo ERAS, que até colocada no escritório de qualidade, né? Isso. Que uma meta é alta da UTI com um dia, segunda meta, alta hospitalar até 3 dias, outra meta, mortalidade zero, outra meta, zero de infecção. E a quinta meta, avaliar também se houve necessidade ou não de reinternação. Não é isso? Exatamente. Se você quiser falar alguma coisa. Então, assim, nós temos a linha de cuidado desenhada e dentro da linha de cuidado a gente estabelece indicadores de acompanhamento. Então, a gente seria os indicadores de resultado do protocolo que a gente acompanha dentro de um protocolo de segurança do paciente que a gente tem bem instituído. Então, isso está mapeado, descrito, né, para consulta da equipe na hora que ele tiver dúvida. Né? E toda a equipe mútua que está dentro desse processo, ela sabe que cada um vai fazer nessa linha de cuidado. Eu falei isso, Linda, só para mostrar que tudo é muito mapeado, tudo é muito vigiado. Deu para entender? Então, assim, mostrando que é um protocolo que é extremamente seguro. A gente coloca o paciente sempre no centro do cuidado. Lógico que o paciente sempre deve estar no centro do cuidado. Mas o protocolo ERAS, mais do que nunca, coloca o paciente no centro do cuidado. Ele se sente acolhido. Isso as famílias falam repetidas vezes. Então, é seguro, a gente dá dignidade ao paciente, a gente dá qualidade de vida e ele se sente acolhido por toda a equipe mútua. Então, acho que é o grande diferencial. O acesso à informação, né? Ele tem acesso à informação, à equipe.
Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanha também, por estar aqui junto conosco. Aproveita para encaminhar esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso a ele também. E na semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Sem Contraindicação. Até lá.